Ultimamente, né, eu tenho observado as igrejas que não são muitas, né? Na verdade são e não são, né? São muitas e não são aqui aonde eu estou, né, morando. E eu tenho observado as igrejas do Senhor. E eu tenho observado o povo das igrejas do Senhor, né, que se diz igreja do Senhor. E essa semana eu estava refletindo e cheguei até a comentar com uma pessoa, né, que vai na mesma igreja que eu e estava falando com ela desse jeito, ninguém vai subir. Sabe por quê? As igrejas, né, o povo do Brasil saiu do Brasil, vieram para aqui, para Portugal, né, no intuito de abrir igreja, de abrir igrejas e mais igrejas, ministérios e mais ministérios. E eu fico imaginando assim, o foco desse povo é trazer, né, os portugueses, é trazer as pessoas para dentro da casa do Senhor. O foco de muitas igrejas é lutar contra outra igreja, é brigar contra outro irmão, é mostrar para outro irmão que a igreja dele é melhor que a sua, e é abrindo igrejas e mais igrejas, um membro que sai daquela igreja e vai para outra, ver se é melhor que a outra, e nunca está satisfeito, né, com uma igreja, né? Eu vejo pessoas que já trocou de igreja, né, 3 vezes. Né, eu continuo no mesmo ministério desde que eu cheguei aqui, né, não saí do ministério, continuei, fiquei até uns 4 domingos sem ir, mas eu falei, não adianta eu sair, né, não adianta eu procurar em homens o que só Deus pode me dar, né, o que só Deus pode fazer por mim. Mas eu entendo, né, a necessidade da gente congregar, da gente estar ali reunidos com os irmãos em Cristo. Mas eu vejo que há uma divisão, né, do povo, uma divisão, uma confusão entre o próprio povo de Deus, né? Eu vejo que a igreja deveria estar unida para alcançar vidas que estão lá fora. Mas a igreja, né, estão brigando entre eles e são tudo cristão, entende a palavra, entende, né, que a gente viemos, né, saímos do Brasil, viemos até aqui. Eu não vim com o intuito de igreja, né, eu sabia que eu precisava congregar, né, ter uma igreja certa para me congregar, para me servir a Deus. E eu entrei no meio de um povo, né, um povo bem que eu não conhecia no Brasil, passei a conhecer aqui, mas no meio desse povo eu vi tanta diferença entre eles, e eles não são da mesma igreja, até começaram na mesma igreja, né, mas chegou um certo ponto que chegou a dividir, né, a igreja, cada um foi para um lado. E o que eu acho mais complicado é família. Às vezes a família, né, não vai continuar tudo no mesmo lugar, porque são pessoas, mas a mente, a forma de ver o evangelho, a forma de tratar as pessoas que vêm para dentro da sua igreja, que vai para o seu ministério, é diferente. Então, eu tenho observado, né? Tem igreja que cresce, daqui a pouco diminui. Eu tenho visto, né, também a sinceridade com que as pessoas levam a presença do Senhor, né? Muitos estão dentro da igreja brincando com as coisas de Deus. Muitos estão dentro da igreja, mas não levam a igreja a sério, não levam a presença de Deus a sério. E você acha que Deus tem permitido tantos acontecimentos no mundo, avião caindo o tempo todo, crianças sumindo, jovens sendo mortas, crianças sendo estrupadas, pai matando filho, filho matando pai, né? Guerras e mais guerras.
desespero, fome, fábricas e mais fábricas fechando, tanto em Portugal como no Brasil. Daqui a um tempo, gente, pode chegar o desemprego de uma forma tão terrível, né? Nós, como cristãos, falamos que estamos aguardando a volta de Jesus. Mas como que nós, né, estamos aguardando a volta de Jesus? Eu tenho ultimamente lido a palavra, né? Ultimamente eu tenho lido a palavra do Senhor e vendo Jesus, vendo Deus falando que vai vomitar, né? Jesus fala que vai vomitar aqueles que não é nem quente e nem frio, é morno, né? É morno, pessoas mornas. Eu não vou mentir, chegou um tempo na minha vida que eu cheguei a ficar morna, porque chegou um tempo que eu estava olhando para quem? Eu estava olhando para homens terrenos. Eu tirei o foco do céu e comecei a olhar, né, a minha volta, olhar para homens terrenos, né, pessoas que estão à frente da obra, que um dia te recebe bem e outro dia te recebe mal. Um domingo te recebe bem, outro domingo finge que você não está ali, né? E sem você fazer nada e você não entende, mas por que essa pessoa, né, tá desse jeito, né? Não sabe dividir a igreja com a casa, não sabe dividir o seu relacionamento, né, pessoal com a igreja do Senhor e quer estar em frente da obra. Por isso, não é exaltando, né, e ao mesmo tempo, sim, eu exalto o meu pastor, né, do ministério que eu sou, porque eu nunca vi ele, gente, durante todo esse tempo, eu nunca pedi, né, um favor ao meu pastor, nunca liguei para ele, em nenhum momento para ele falar eu não posso. Eu nunca cheguei na igreja para ver ele num domingo com uma cara e no outro domingo com outra cara. Ele sempre está daquele jeito. Ele sempre soube dividir a casa com a igreja. O problema de casa é um e o problema da igreja é outro. Ele nunca, né, trouxe o problema de casa para dentro da igreja. Ele nunca tratou as pessoas da igreja mal, porque ele estava mal em casa. Então, saber dividir, porque a gente viemos aqui para somar, para levar o povo a conhecer a Deus, né? Não só levando para a igreja, mas com seu testemunho, né? A sua forma de viver. Por isso que eu admiro muitas das vezes, né, o povo da CCB, de verdade, porque é um povo que muitos falam que é uma seita, mas são um povo diferente, um povo que dá bom testemunho, um povo unido. Eles são um povo unido, não é um povo que fica com divisão, né? A Testemunha de Jeová também é um povo também unido, né? E tem muitas e muitas outras igrejas que a gente vê que é um povo unido, né? Segue muitas das vezes, né, uma doutrina que eu acredito que não é a doutrina que vai levar para o céu, porque eu vejo muitas da Testemunha de Jeová bebendo como se fossem pessoas do mundo também, né? Então, coisas que eu acredito que não leva até o céu. Acredito e Deus não faz, pessoas que estão divididas entre dois mundos, e eu creio que isso não é de Deus, e não é, né? Você tem, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, aos dois ao mesmo tempo não pode. E é isso, gente, se viemos aqui para levar o povo, né, até o céu, a gente tem que ser mais unido, a igreja do Senhor tem que ser mais unida, e a igreja do Senhor aqui em Portugal não é unida. O povo aqui são divididos, não são unidos, né? São divididos, que uma igreja é melhor que a outra, que um povo é melhor que o outro, sendo que dizem servir ao mesmo Deus. Mas eu não sei que Deus é esse que muitos dizem servir, né? E não serve da forma correta, não estão servindo da forma correta, né? Então é isso, gente. Beijo, fica com Deus.